Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, temos mais um minutinho aí para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Quem quiser pegar um copinho de água para fluir, dá tempo. Mais um minutinho, a gente já vai dar início. O meu som tá bom? Está numa altura boa? Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que tá bem. Bom, já são 20 horas, boa noite. Este é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre toda quinta-feira aqui pelo Facebook. Sempre tem algum irmão aqui para falar com vocês a respeito do Evangelho, certo? Então vamos fazer a nossa abertura. Que Deus esteja conosco e vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando os nossos pensamentos, se desligando por alguns instantes de nossos problemas. Vamos assim, de coração aberto e cheio de amor, saudando o nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e nos protege. Saudemos a cúpula espiritual da Seara da Paz, que é formada por José de Arimateia, nosso mentor dirigente, e nossa fundadora, Dona Norma. Saudemos as equipes de higienização, que vão junto com seus índios, caboclos e pretos velhos, higienizando todos os ambientes, iluminando com suas mangueiras de luz e perfumando com ervas, para que tudo fique preparado para o nosso Evangelho. Saudemos também a Ricardo Coração de Leão e a todas as fraternidades. E vamos vendo uma cúpula que vai protegendo o nosso Evangelho no Lar. Saudemos o Dr. Bezerra de Menezes, a Fraternidade dos Humildes, todas as equipes de médicos, enfermeiros, samaritanos e socorristas do espaço. Saudemos a Falange de Pasteur. Saudemos também a Sheila e Meimei. E chegamos até Ismael, guia e protetor do nosso país. E vamos pedindo licença para ele nos deixar entrar em seus salões dourados, para a gente poder absorver toda essa paz. E assim chegamos à Mãe Maria, nossa doce mãezinha. Vamos saudando a ela, de joelhos espiritualmente, vamos colocando nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. E junto com ela, vamos até Jesus, nosso irmão maior, a quem colocamos aos seus pés nesse momento os nossos mais íntimos pedidos. E junto com eles vamos até ao Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para abrirmos esse trabalho de hoje, nosso Evangelho no Lar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. E assim vamos dar início a mais um Evangelho no Lar. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos.
Ele trata de injúrias e violências. E na instrução dos espíritos a gente tem a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e a cólera. Aqui no trecho bíblico diz: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, primeiro a gente tem que dizer que as bem-aventuranças foram feitas por Jesus, né, no Sermão do Monte, aonde ele passa a não mais falar sobre a forma do sentido figurado. Vem dizer diretamente a mensagem que ele vinha nos passar. Aqui começa o código moral universal de conduta, com a recompensa para aqueles que praticam o bem, certo? Aqui a gente vem ter a noção exata da consequência de quando a gente não agir certo. Ele contém toda a essência da mensagem que Jesus veio nos dizer. Aqui logo no começo a gente vai falar, a gente leu, né? O que Jesus quis dizer para os mansos que eles iriam herdar a terra. É um convite à nossa vigilância de palavras e pensamentos. Tudo que for contrário à lei do amor é recriminado por Jesus. Quando Jesus propôs, né, a mansidão, ele sugeriu plantar o bem e esperar a colheita, não é? Porque aqui a gente vem falar de uma coisa muito interessante. A gente vai plantar sobre aquilo, a gente vai colher sobre aquilo que a gente plantar. Então a gente chega à conclusão de que não existe castigo, existe a consequência sobre os nossos atos. E aqui então vamos lendo as minhas anotações. O Sermão do Monte contém as essências máximas de Jesus. É como se fosse um resumo que deve ser seguido pela humanidade para alcançar a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. As lições contidas no sermão representam um novo padrão de conduta. O despertar do homem para a lei de Deus traz à tona o que até então estava adormecido na consciência humana. A lei de Deus está escrito na nossa consciência. Quem são esses mansos, então, né? Que está falando aqui nesse evangelho. Os mansos são aqueles que têm o coração aberto às coisas boas que a espiritualidade nos traz. São os que atendem os chamados com mansuetude no trabalho incessante para o bem. Os mansos herdarão a terra, pois quanto mais a pessoa compreende esta mensagem, menos ela quer, menos ela possui e mais desfruta da vida. Eles são altruístas, eles são desprendidos dos bens materiais e confiam nas promessas do Cristo. Os mansos têm o domínio do seu próprio ser e têm controle sobre sua impulsividade. Para sermos mansos no sentido trazido por Jesus, nós precisamos vencer a violência, a cólera e toda expressão descortês para com o nosso semelhante. Fácil, né? Essa parte aqui é bem simples para a gente humano, né? Bem simples. Toda expressão, todo pensamento descortês, vamos desprezar. Normalmente a gente costuma fazer ao contrário, né? Primeiro vamos despertar nossa cólera, nossos pensamentos ruins, para depois a gente refletir. Mas aí a gente chega nesse capítulo do Evangelho que nos diz que a gente tem que conter essa impulsividade e desprezar do nosso ser todo e qualquer pensamento ou palavra ruim para com o nosso próximo. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve existir na relação dos homens. No entanto, precisamos ter cuidado para não confundir mansuetude com passividade ou apatia. Jesus era manso, mas não era tolo. Emmanuel
no livro Escrínios de Luz, deixou assim, o seguinte texto. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação ou a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça, à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, alcançando o valor do tempo, sabendo plantar o bem e esperar a colheita sem desespero, sem violência, sem ganância. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. E mais adiante, a gente vem aqui descobrir o que significa herdar a terra. Pode soar estranho Jesus dizer que os mansos herdarão a terra, sendo que a todo momento ele orienta que devemos renunciar os bens terrenos. Mas a interpretação que podemos dar a esta expressão herdar a terra está ligada ao processo da transição planetária. Já tivemos aqui a oportunidade de abordar, esse assunto e sabemos que a Terra é um mundo de expiação e provas e está se transformando para um mundo de regeneração. Assim, para sermos merecedores de continuar a encarnar neste orbe modificado, ou seja, herdar a Terra, a sua nova condição, num mundo de regeneração, temos que mudar. E aí entramos na nossa reforma íntima, na nossa transformação. A Terra, como um mundo de regeneração, receberá aquelas almas que possuem firmeza no bem, que são mansas e pacientes e não se deixam mais abalar pelos sentimentos inferiores. Dessa forma, aqueles que não estiverem afinados com esta nova ordem das coisas serão convidados a habitar outros planetas, a fim de que desenvolvam suas virtudes que na Terra não tiveram condições de desenvolver. Então aqui chegamos a um ponto que é muito importante a gente conversar um pouco a respeito da nossa transformação íntima, né? Este evangelho basicamente fala de amor e convida o homem a se transformar, convida ao ser a se superar. Este convite Jesus faz o tempo todo, todos os irmãos que colaboraram, todos os espíritos, vêm nos dizer, vocês têm condições, vocês têm que se transformar, que procurar pensar, vibrar melhor, pensar coisas melhores, falar coisas melhores, ter atitudes mais construtivas para consigo mesmo e para com o próximo. E aí a gente vem aqui neste evangelho em busca de saber o que significa bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, né? O pacífico é um amigo da paz. O pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha e age a favor da paz. É bom ser pacífico, mas melhor ainda é ser pacificador. O pacífico pode ser passivo, mas o pacificador tem que ser ativo e atuante, em cima desses ensinamentos deixados por Jesus, com sua fé ativa. Não só acumular todas as informações que possa, acumular, estudar os ensinamentos, mas além disso, poder praticar, não é? Por estas duas máximas, Jesus faz da brandura e da moderação, da afabilidade e da mansuetude e da paciência uma lei. Por isso, são contrários a esta lei a violência, a cólera e até expressões descortês para com o nosso próximo. Toda palavra ofensiva
exprime um sentimento contrário à lei ensinada por Jesus, a lei do amor, né? Outro entrave na nossa evolução é o tratamento que a gente se dispõe a dar ao próximo. Muitas vezes a gente tem a impressão errada do outro, faz o nosso julgamento, condena o outro, né? E pronto, acabou. Sem a gente ter ideia por que caminhos ele andou, que vida viveu, por que já passou, qual é o seu entendimento. E a gente vai adiante, passa por cima, e muitas vezes em nome de Deus, né? Mas aqui a gente percebe que o que é contrário à lei do amor não agrada a Jesus. E não foi isso que ele veio nos dizer. Aqui no item 6, nas instruções dos espíritos, falamos um pouco da afabilidade e da doçura. O espírito de Lázaro, Paris, 1861. Ele entende por afabilidade a qualidade de quem é gentil, de quem é amável, de quem é acessível, e por doçura a qualidade de quem é suave, meigo e brando. Lázaro nos explica que a afabilidade e a doçura possuem origens na benevolência, que é a boa vontade e a bondade para com alguém, e por sua vez é fruto do amor ao próximo. A afabilidade e a doçura devem emanar do nosso coração sinceramente, porque senão soará como hipocrisia. De nada adianta aparentar brandura para enganar a Deus, sendo que ninguém o engana. Em razão disso, Lázaro adverte: quantos há cuja fingida bondade não passa de uma máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são branda desde que nada lhe desgaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando a pessoa está por trás. Sabiamente, Lázaro cita que em casa são tiranos dos familiares, agressivos, incapazes de gestos de delicadeza, mas fora do lar apresentam-se de uma forma bem diferente, educados, formais, afáveis e suaves. Por isso, quem deseja ser verdadeiramente afável e suave nos relacionamentos com o próximo, precisa cultivar esse amor por ele, ter boa vontade com os erros e as imperfeições alheias, de uma vez que nós também temos imperfeições, temos defeitos, mas costumeiramente não falamos deles. Nós gostamos de comentar sobre os defeitos do próximo, mas deixamos o nosso bem escondidinho. Precisamos principalmente ser honestos e sinceros consigo mesmo e apresentar-se a todos realmente como somos, com os nossos defeitos, mas nos esforçando para melhorar. Dessa forma, são bem-aventurados os que se esforçam para compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência em suas faltas e omissões, tendo sempre atitudes de delicadeza, afabilidade em todos os seus relacionamentos. A brandura, portanto, deve ser um exercício constante em nossas vidas, devendo ser trabalhada cada dia na convivência com os nossos irmãos. A finalidade de nossa vida física é a educação do espírito, que é feita por meio das experiências para o nosso livre-arbítrio se desenvolver. Assim, exercitando a nossa melhor parte. O trabalho de pacificação deve inspirar-se num profundo amor aos semelhantes, com um sentido esclarecido e equilibrado
que se manifesta plenamente quando alicerçado na paz e no amor. A paz verdadeira e plena deve ser compreendida como um estado da consciência tranquila, obtida pelo cumprimento do dever e decorrente da constante vigilância dos nossos atos, palavras e pensamento, ou seja, a vigilância das nossas imperfeições. É um texto muito lindo, a mensagem é muito gostosa de se ler, mas ela é forte. É forte no sentido de que normalmente a gente costuma observar os erros e a falta dos nossos irmãos e não as nossas próprias, né? A gente costuma plantar espinho e depois a gente quer colher flores. Aqui vamos falar, novamente, como lá no começo, da consequência dos nossos atos, né? Não existe castigo, não existe o castigo de Deus. Por que Deus me castiga? Por que eu? Primeiro, porque a gente já sabe que teve outras encarnações e fomos angariando coisas não tão boas que, graças a Deus, Ele nos dá o esquecimento, porque nós teríamos vergonha. Segundo, porque a gente está recebendo exatamente sobre aquilo que a gente fez. Cada um de nós receberá conforme o seu merecimento, isso é claro. De uma vez que a gente se encontra naquela dificuldade, naquele problema, a gente tem que ter coragem, que esse é o convite verdadeiro de Jesus a respeito do Evangelho na sua totalidade. Meus filhos, tenham coragem. De uma vez que vocês estão passando por aquele ou esse problema que lhe aflige, tenha coragem de passar por ele. Procure entender, procure usar do bem sofrer, não é? Porque se a gente ficar dando aquele soco na ponta da faca, não vai adiantar nada, não vai adiantar revolta, não vai adiantar lamúria, não vai adiantar. O que vai adiantar é a gente confiar na providência divina, confiar neste Deus maravilhoso que nos perdoa, ter fé de que nós vamos conseguir nossa melhora, vamos conseguir nossa evolução, acompanhado daqueles que estão ao nosso redor. Nós fazemos nossa transformação junto com aqueles que convivem com a gente, junto com os nossos problemas. Assim nós vamos entendendo melhor e conseguindo caminhar ao encontro da luz, não é? Essa luz que está aqui no Evangelho tão bem colocada por Jesus, né? Esta boa nova que ele veio nos deixar, para nos deixar em paz, para que a gente consiga a vigilância das nossas imperfeições, que a gente consiga o equilíbrio entre o que fazemos e o certo a fazer, entre o que pensamos e o que falamos, para a gente realmente conseguir executar esta nossa reforma, essa nossa transformação, né? Tem uma parte aqui do livro do Chico, Ceifa de Luz, e esse texto chama Na Cultura da Paz. E esse texto diz o seguinte: na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos que seja mantido o respeito dos outros para com as nossas opiniões, né? Colocar-nos à disposição dos companheiros em dificuldade, a fim de que a gente saiba ser útil para esses companheiros. Calar referências impróprias e destrutivas. Reconhecer em nossas dores e provações, elas não são diferentes daquelas que visitam o coração do nosso próximo. Por que eu acho que a minha dor é maior que a do outro? Por quê? Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações e não ficar cuidando da obrigação alheia. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes e não só em benefício próprio. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja aonde for.
cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda a parte entre amigos e inimigos. E isso aqui é importante, né? Fazer o bem sem olhar para quem. Amar ao próximo, mas a qualquer próximo. Não aquele nosso próximo, bem próximo, que nós temos tanto amor, e mesmo assim com esse próximo, muitas vezes a gente resvala e faz cada coisa e fala cada coisa. Amar também os nossos inimigos, aqueles que a gente não tem tanta afinidade, tem algum problema, não é? Tem antipatia, às vezes até gratuita. Então, a estes também nós temos que fazer tudo o que nós estamos falando aqui hoje. Jamais duvidar da vitória do bem. O bem sempre triunfa. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do nosso esforço para o bem comum e para o nosso próprio bem. E aí chegamos na paciência, que é o nosso item 7. Para esse item, a gente tem uma mensagem de um espírito amigo em Havre, 1862. E ele se refere à paciência em relação ao sofrimento pelos quais o homem passa na Terra. É a paciência que precisamos ter também em todos os nossos relacionamentos humanos. Podemos entender a paciência como uma virtude que consiste em suportar os males ou os incômodos sem se queixar e com resignação. É até engraçado, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é não ter paciência, se queixar, resignação, zero. Mas aqui está a orientação desse irmão do espírito amigo do que seria prudente a gente praticar. E a gente tem mais que obrigação de tentar, né? Ser paciente significa achar que tudo que acontece conosco é porque Deus quis? É por isso que devemos cruzar os braços e nos acomodar de uma vez que é a vontade de Deus? Não. Muito pelo contrário. Ter paciência é procurar compreender as causas e os motivos dos males que nos afligem, das dificuldades que nos acometem. É com serenidade tentar resolver de forma possível a nova situação. A paciência não é a gente querer se rebelar e não se desesperar, julgando-se a vítima inocente ou infeliz. A paciência é aquela paz que a gente tem que encontrar dentro de si para entender o que está acontecendo e conseguir assimilar e pensar. Este irmão, esse espírito amigo, nos aconselha: sede paciente. A paciência também é uma caridade que deveis praticar, e a lei da caridade ensinada por Jesus foi enviada por Deus. A caridade não consiste na esmola dada ao pobre. Essa é a mais fácil, a caridade material. A outra, porém, muito mais penosa, é conseguintemente muito mais meritória, a de perdoarmos as faltas das pessoas que Deus colocou ao nosso caminho, por serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Por fim, a minha mensagem final é: o Espírito Amigo termina essa mensagem dizendo para que todos tenhamos coragem. Coragem. Coragem para viver, para se transformar, para enfrentar, não é? Essa coragem é imprescindível para que o nosso trabalho, nossa transformação seja verdadeira. Nesse evangelho, Jesus nos faz o convite a sermos calmos, brandos, pacientes, e no final, esse irmão nos propõe coragem.
E eu acho que é essa coragem que o Pai Maior nos encaminha todos os dias, quando clareia, quando o sol nasce. Ali tem um dia novo na nossa frente, para que a gente possa praticar com coragem, para que a gente possa tentar nos transformar em cima desse lindo evangelho que nosso irmão iluminado Jesus nos deixou. Então, tenhamos uma boa noite. Vamos agora pedindo do alto uma grande esfera de luz. E vamos vendo dos nossos corações também uma luz intensa saindo e se juntando a essa luz divina que vai percorrer todo o nosso planeta, aonde haja um irmão necessitado. Vamos vendo a espiritualidade maior levando esta luz aonde está acontecendo os desastres, as guerras, aonde estamos vendo os terremotos, aonde estamos vendo as doenças, os males do corpo, da alma. Que a espiritualidade maior envolva com essa luz divina a cada irmão necessitado. Neste momento, vamos vendo todos nós sendo embalados por essa luz tranquila, serena. Vamos nos sentindo refazer as forças com esta coragem proposta no Evangelho. Vamos sentindo ela entrando pelo topo da nossa cabeça e invadindo todo o nosso ser. E assim a espiritualidade maior fará com cada irmão necessitado nesse planeta. Vamos pedindo que essa mesma luz envolva os nossos copinhos com água, colocando ali o remedinho que cada um de nós necessita. Pedimos que essa luz também invada os nossos lares, iluminando tudo e todos que neles se encontram. Agora, depois de tanto pedirmos, vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por toda esta oportunidade que Ele nos dá, por esta encarnação. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, por seu Evangelho, por seus ensinamentos tão doces, tão fortes, pedindo que Ele nos dê essa coragem de todo dia iniciarmos a nossa reforma. Agradecemos a Mãe Maria por sempre nos amparar, que ela nos dê entendimento de enfrentarmos os problemas que temos que enfrentar. Aqueles que vão surgir, aqueles que já surgiram, os que já passaram. Que essa mãezinha querida sempre nos dê força. Vamos agradecendo a todos os irmãos benevolentes que hoje aqui estiveram presentes. Agradecemos as correntes médicas. Agradecemos a todas as fraternidades e a Ricardo Coração de Leão. Agradecemos também as equipes de higienização. Agradecemos Dona Norma e José de Arimateia por permitir que as portas da nossa querida, amada Seara da Paz esteja sempre aberta a receber a todos que necessitam. Agradecemos ao nosso mentor individual, esse amigo tão querido, que nos acompanha, que nos protege, que nos intui, que nos guarda. E assim encerramos nosso Evangelho no Lar de hoje, falando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, meus queridos irmãos, até a próxima semana. Tem alguém aqui para conversar com vocês. Tenham todos um bom fim de semana e fiquem com Deus. Um beijo.